Olá, eu sou o Sandro Marques, do Instituto Interelos, e no intervalo de cada episódio desta temporada 2 do Eloquente, eu volto para trazer uma iniciativa relacionada ao tema que nós discutimos. Vamos assistir o que vem por aí. Olá, meu nome é Leandro Simões, sou responsável pela Evolve. Agradeço a oportunidade dessa conversa, tenho acho que 3 perguntas aqui super bacanas e profundas para a gente falar um pouco de eficiência, né, um pouco de mudança de mentalidade, redução de desperdício. Então, acho que até para falar como a gente chegou aqui, né, o que motivou a gente a fundar a Evolve foi as experiências anteriores que eu e o time a gente teve em diferentes indústrias, setores na nossa jornada profissional, e a gente sempre identificou que a maioria das empresas elas têm uma dificuldade muito grande, né, de identificar onde elas têm baixa eficiência, onde elas têm desperdício, ter dados realmente das suas operações, e para você melhorar você precisa ter dados. E a gente identificou que essa era uma dor muito forte no nosso histórico profissional, nas empresas que a gente passou. E a gente falou, puxa, como a gente pode aplicar tecnologias, né, tecnologias que hoje estão disponíveis, são tecnologias de baixo custo, para ajudar as empresas a conseguir monitorar, melhorar os processos, identificar desperdícios, ganhar eficiência. Então isso foi a nossa motivação e é a nossa motivação na Evolve, né? Então a gente se dedica, né, a aplicar tecnologias de IoT, né, de internet das coisas, que com pequenos dispositivos a gente consiga monitorar ativos, processos importantes de um cliente e conseguir com esse monitoramento, com sensores, transportar via uma rede de conectividade que a gente queria, transportar isso para a nuvem e lá conseguir trabalhar com algoritmos de monitoramento, gerando alerta, gerando relatórios de inteligência, indicando gargalos e oportunidades para o cliente, onde ele tem chances ali de melhoria, né? Então essa é a motivação da Evolve e como a gente faz isso. E a gente, das soluções que a gente criou, a gente sempre se dedicou muito a identificar desperdícios, né? Seja desperdícios de atuação de gestão de pessoas, de processos, de atuação desses processos e muita coisa relacionada a desperdício de energia, desperdício de água, que acontece muito no ambiente das empresas, né? Então por isso que a gente desenvolveu soluções que a gente consegue monitorar isso em tempo real, gerar esses alertas, mostrando, identificando para as empresas, né, onde os processos delas podem ser melhorados, aonde ela está tendo muito desperdício de recursos, seja de energia, seja de água, e a gente monitora isso, trazendo essa inteligência pronta ou ajudando o cliente a identificar esses desperdícios. Então acho que esse é o principal impacto positivo que a Evolve traz para o mercado, é esse monitoramento, ajudar o cliente a ter dados de maneira fácil, prática, acionável, para ele poder ganhar eficiência, melhorar a sua operação, evitar desperdícios de maneira ativa, né? A maioria das empresas elas acabam desperdiçando muito recurso, por exemplo, de energia e água, com temas como climatização, vazamento, não controlando como cada ambiente, cada área, cada unidade de negócio acaba gastando energia. Então, a gente muda a lógica da operação do cliente a partir do momento que a gente passa a monitorar. Vou dar um exemplo, né? A gente consegue monitorar em tempo real e trazer relatórios para o cliente dos consumos de energia por metro quadrado nas diferentes unidades de negócio de um determinado cliente, nos diferentes ambientes de trabalho desse cliente, e a gente consegue depois trazer esse dado vivo para o cliente, ele começar a comparar, puxa, por que uma unidade minha gasta X reais a mais de energia que a outra, sendo que as atividades são parecidas. A gente muitas vezes encontra sistemas mal regulados, a gente encontra às vezes ar-condicionado que fica ligado à noite, fim de semana, quando você não tem ninguém no ambiente, isso gasta muita energia. Então a gente começa a trazer essa informação, trazer o dado vivo para o cliente, né? E de forma muito clara, ele consegue identificar onde ele tem desperdício, áreas, equipes, prédios que ele acaba gastando mais energia, comparando com outras referências, tanto internas quanto externas, né? Então o cliente passa a ter consciência, acho que essa aqui é a grande mudança, o cliente passa a ter consciência onde ele está tendo muito desperdício, né? E água a mesma coisa, a gente já teve vários casos super bacanas de clientes que a gente passando a fazer esse monitoramento ativo dos consumos de água por ambiente, por prédio, por unidade de negócio dele, a gente identificou áreas que gastavam mais que o normal,
a gente já identificou muitos casos de desperdício, muitos casos de vazamento, que o cliente teve casos de clientes que tinham anos de um vazamento, uma unidade de negócio dele, e nunca detectou, porque era sempre feita aquela medição de consumo de água mensal. Então quando você olha a foto, né, uma vez por mês, você não sabe o que acontece no meio do caminho, você não sabe se tem alguma coisa estranha. E quando a gente passa a monitorar com IoT em tempo real esse consumo de cada local, a gente vê o filme, né? Então a gente pega ali determinados ambientes que estão consumindo água durante a noite, determinados ambientes estão consumindo água em horário fora do expediente, e aí isso gera um alerta automático, fala, puxa, determinado ambiente não era para estar tendo consumo de água, e aí isso é sinal de vazamento, né? Ou muitas vezes quando a gente começa a monitorar um ambiente, a gente vê que tem um aumento abrupto, um aumento anômalo do consumo de água, isso é indicativo de vazamento. E se ocorre muito vazamento, principalmente nos ambientes corporativos, né? Porque você não tem essa gestão muito próxima ali. Então quando a gente traz essa mudança de lógica, de acompanhar em tempo real, de ter alerta, a gente ajuda a evitar muito desperdício. Eu acho que é um caminho natural, uma tendência natural. A gente está vivendo, né, o que a gente chama da quarta revolução, né, a quarta revolução industrial, e que, assim como as três anteriores, né, toda vez que vem, ela é justamente chamada de revolução porque ela realmente vai trazendo cada vez mais impacto na sociedade. A gente está no comecinho dela, é justamente uma revolução que dos elementos dela é o acesso à informação muito rápido, a gente para levar, a trazer informação, né, de dispositivos, de coisas para a nuvem, né? Então eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum no nosso dia a dia, mas ainda não é uma realidade. Quando a gente faz o diagnóstico na maioria das empresas do mercado, a maioria dos nossos clientes, quando a gente começa, práticas como essa de ter monitoramento ativo, monitoramento com IoT, inteligência artificial dos seus processos, dos seus equipamentos, ainda não é comum, né? A gente escuta falar muito, né, o termo indústria 4.0, mas na prática ainda, principalmente no Brasil, a gente ainda está começando. Então isso está começando a ganhar importância nas empresas. Eu acredito que o principal caminho para isso é a educação. A gente faz um trabalho muito forte no Evolve de divulgar material nas nossas redes sociais, no LinkedIn. A gente faz questão de sempre divulgar casos, informações do poder que o IoT traz para as empresas, nessa parte de monitorar, obter dados, né? Então acho que tem uma primeira etapa que é muito essa educação no mercado, mas uma segunda etapa é realmente as empresas começarem a priorizar esse foco em detectar desperdícios de recursos, de pessoas, de tempo de equipe, de insumos, de energia, de água. Então tem essa questão que está também cada vez mais forte, né, na pauta das empresas. O ESG está aí cada vez mais forte também. Então tem acho que essa mudança tanto de educação, mas tanto de preocupação, principalmente com o meio ambiente, e que acho que vão puxar, né, um aumento de escala de soluções como essa que a gente busca trazer para o mercado com o Evolve. Eloquente, o podcast da socioeconomia.